superficialidade. Basicamente significa que as pessoas conseguem ter um cristianismo sem Cristo, como Dietrich Bonhoeffer falava, é um cristianismo sem cruz, uma graça sem cruz, uma graça barata. O que acontece é que as pessoas, elas entram no cristianismo, elas entram na igreja, mas parece que a realidade da palavra não penetra dentro delas, a ponto delas serem transformadas da imagem de Jesus. Como que isso acontece? Bom, isso começa com o evangelho que elas ouvem. Elas ouvem uma palavra que não é exatamente o evangelho de Jesus. Elas ouvem uma palavra que apenas afaga o ego e traz uma aceitação do estilo de vida que elas têm. Não é uma palavra que fala a respeito daquilo que Cristo fez na cruz em relação aos seus pecados, aos seus males. Não é uma palavra que fala sobre a ira de Deus contra o pecado. Uma pessoa casar, um casal crente, eles casam e eles não querem ter filhos, então, num certo sentido, eles estão ignorando um dos propósitos do casamento, estão deixando de contribuir para o reino de Deus e para o propósito de Deus. Além do que, as razões que são apresentadas às vezes por casais crentes, elas não são exatamente as melhores razões. Alguns dizem que filho atrapalha, alguns dizem que filho custa caro, alguns vão dizer que os filhos impedem a realização dos sonhos e dos planos pessoais da pessoa. Eu fico pensando, né? Se o teu pai e a tua mãe tivessem pensado assim, você não estaria vivo hoje, na verdade? É claro que filho é caro, é claro que filho dá trabalho, é claro que filho vai exigir renúncia e sacrifício, mas é exatamente assim que o mundo caminha e é exatamente assim que a igreja caminha também. Então, se você vai casar, planeje ter filhos. Planeje ter filhos para a glória de Deus. Jesus Cristo ele veio para nos apresentar a vida eterna. E diz a palavra que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós estamos curados. Ele levou o pecado da humanidade. Quando você verbaliza Jesus Cristo como Salvador e Libertador da tua vida, o mundo espiritual ele ouve. E quando ele ouve, por isso que tem que ser pronunciado isso, você aceitá-lo, você verbalizá-lo. Porque como essa guerra está no plano espiritual, ao verbalizar, você está bombardeando toda essa esfera maligna que vem para matar, roubar e destruir. Vai lá para Apocalipse, no capítulo número 2, ele vai dizer: aos vencedores desse mundo, eu darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no meio do meu jardim. Paraíso, vida eterna. Isso aqui é a passagem. Ele fala: não ame o mundo nem o que nele há, pois o amor do Pai não está no mundo. E aí você vê hoje, a igreja de hoje não está diferente da igreja de Anás e Caifás, que são comercializadores da palavra. Tem exceções, raras exceções, mas a principal missão do servo, que é a determinação e a ordem de fazer o id e de pregar o evangelho a todas as pessoas. A prática da oração no Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17 ele diz assim: orai sem cessar. Se você não estudar o que esse texto quer dizer, você vai pensar que Paulo manda ninguém fazer outra coisa, não se orar. Orar sem cessar. Fica o dia inteiro no quarto orando. O que é isso que Paulo está ensinando? Orar sem cessar. Sem cessar, sem parar. Ou seja, a hora que você acordar, começa a orar. Termina de orar só quando Jesus voltar. É sem cessar, não pode cessar. Não é isso que Paulo está dizendo. Orar sem cessar, ele está dizendo assim, ó: vocês devem nutrir uma oração no Espírito diariamente. Orar no Espírito. Dizem que uma vez um professor desafiou os alunos em sala de aula e falou o seguinte: Deus criou tudo que existe? Sim. O mal existe? Sim. Então Deus criou o mal. Exato. Aí um aluno levantou a mão. É um pensamento que, se você parar pra pensar, faz sentido. É. Ele criou tudo? Sim. O mal existe? O mal Sim. existe, sim. Então... Só que aí um menino levantou a mão e falou assim: professor, o frio existe? Existe. Ele falou assim: não. O que existe é a ausência de calor. O escuro existe? Não. O que existe é a ausência de luz. Entendi. O frio, na verdade, é a sensação provocada pela ausência de calor. O mal é a sensação provocada pela ausência de Deus. E não é nem de bondade. Não. Isso eu posso definir. Porque a bondade se define a partir de Deus. A partir de entendi. Deus. Você não fica uma coisa vaga. Exatamente. Se é bondade. Se eu puder definir inferno numa palavra única, é bem homilético que eu vou falar aqui. Inferno é a ausência absoluta de Deus. Absoluta. Você quer ter mais visualizações, mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Então
Então presta atenção. Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. E para você conhecer o curso é muito simples. Basta você clicar agora no botão de Saiba Mais e você vem aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje.